passo para investir no futuro é dialogar sobre mudanças climáticas e os rumos da segurança alimentar. Para isso, o Itaú BBA é parceiro do Arroz, Feijão e Clima, juntos de olho na COP30 pelo futuro do planeta. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Arroz, Feijão e Clima. Mas enquanto a COP não começa, a gente continua trazendo temas relevantes aqui, não só do agronegócio e para o agronegócio, mas essa relação entre segurança alimentar, segurança climática, falar da produção da comida do nosso dia a dia, falar da biodiversidade. E hoje é nesse ponto, é por essa perspectiva que nós vamos conversar aqui com o Marcelo Pavenco. Ele é diretor executivo da SOS Fauna, que é uma voz muito ativa, uma ONG muito ativa, não só na preservação da fauna, mas, sobretudo, também muito ativa na questão do tráfico animal. E é isso que a gente quer conversar aqui, porque muito desse tráfico acontece nas zonas rurais brasileiras, estão ali, né, enquadradas nas zonas rurais brasileiras. Muitas vezes a gente está ali falando de regiões onde tem fazendas, onde tem produtor rural. É importante aproximar esses discursos, esses diálogos, né, Marcelo? Obrigada por contribuir aqui com as diferentes pautas que o Arroz, Feijão e Clima se propõe a falar dentro do grande agronegócio agropecuária. Eu que agradeço, Mariana. Obrigado a todos vocês que estão assistindo. A gente fica muito satisfeito com essa oportunidade de poder trazer um pouco da realidade do tráfico de animais silvestres no Brasil, em todas as formas como ele se manifesta, né? Então, a gente trabalha tanto em projetos de conservação de fauna vitimada pelo tráfico de várias espécies, cuidando dos espécimes, dos indivíduos de várias espécies vitimadas pelo tráfico. E é o que você falou, na verdade, tudo nasce na área rural, né? Tudo nasce na área rural, principalmente praticamente em todos os biomas brasileiros, né? Mas o Cerrado é muito atacado, o Cerrado é devastado pelo tráfico, a Amazônia também. Nós temos agora casos que estão começando a ficar muito fortes no estado do Tocantins, lá para cima. O Maranhão, até alguns anos atrás, se imaginava que não acontecia o tráfico no Maranhão e a gente sempre achou que acontecia, e aí nós começamos a mexer, a estudar com profundidade, a gente começou a perceber que o Maranhão é muito forte, é devastador no tráfico, e os outros estados do Cerrado, a região oeste da Bahia, agora no período reprodutivo que nós estamos, justamente agora, que é de araras, periquitos, papagaios e maritacas, no estado de Goiás, no norte de Minas é muito forte, ainda mais pela condição da questão econômica. No norte de Minas as pessoas são muito pobres, no Vale do Jequitinhonha, então você tem um tráfico muito intenso. O Piauí, a gente começou a dar uma observada no Piauí há uns 3, 4 anos, e o Piauí ele tem regiões tanto de Cerrado como de Caatinga, né? Depois Mata Atlântica lá para cima. Mas o Piauí está começando a aparecer no que diz respeito... Aparecer quando você procura, né? Porque você tem que procurar. No que diz respeito a tráfico de filhotes de papagaio, né? O estado de Goiás, que eu já falei, o estado de Mato Grosso ainda é uma incógnita, e a gente tem percebido que o estado de Rondônia aparentemente também tem um tráfico relativamente expressivo. E Mato Grosso do Sul sempre teve. Ou seja, praticamente o Brasil inteiro. Você tem praticamente o Brasil inteiro. E a gente está falando de que, se existe o tráfico, é porque existe o mercado. Existe o mercado. O que vocês mapeiam nesse sentido? Porque é isso, estão saindo animais nossos, brasileiros, animais silvestres, das zonas rurais brasileiras, indo para onde, fomentando que tipo de mercado? Bom, todo mundo falava muito, sempre falou de tráfico internacional. Hoje, você tem, em função da criação comercial autorizada pelo IBAMA há mais de 25 anos atrás, e da ausência de uma fiscalização intensiva nos criadouros, não tem necessidade do traficante fazer um tráfico internacional, ou seja, tentar mandar bicho para fora, sendo que o bicho pode sair legalizado de dentro de um criador. Então, você pode esquentar animais do tráfico, né?
Com isso, a gente não está dizendo, está taxando, está rotulando que os criadores são todos enrolados. Uhum. Mas a ausência de fiscalização é aquela questão. Antigamente, minha mãe falava que a ocasião faz o ladrão, né? Então, se não existe fiscalização, por que eu não vou pegar um papagaio vindo do tráfico, que eu vou pagar em área de coleta R$25, R$30, né? 40 no máximo, e colocar esse bicho para ser vendido por R$6.000, R$6.500, e ele pode sair com nota para fora do país, né? Mas o que a gente tem muito do tráfico também é o tráfico interno. Interno, e também as pessoas que compram de criadores não necessariamente estão na Europa, Estados Unidos, Canadá, estão aqui mesmo. Então é muito... Hoje você pega um traficante de arara. Arara não vai para você ter em casa. Por quê? Arara é igual a araponga. Não sei se as pessoas conhecem araponga, aquele ferreiro que dava aquele grito, tem. Araponga ninguém mais tem. Antigamente tinha-se muito imposto de gasolina, não sabia o que tinha, que os donos de posto gostavam de araponga. Hoje, se você tiver uma araponga em casa, ela te autodenuncia. A mesma coisa a arara. Então, arara, quando você pega no tráfico, provavelmente é carta marcada para ser esquentada por criador, ou mesmo às vezes nem por criador, pelo próprio tráfico que faz anilha, que faz todo o processo, faz nota fiscal falsificada e vende como se fosse animal de origem legal. E aí você coloca essa falta de fiscalização, só para a gente esclarecer também, isso é poder público, mas a gente está falando em esfera federal, ou também existe ali uma cobrança, necessária uma cobrança das prefeituras, dos municípios? Não, Em que instância está também essa fiscalização e a necessidade de reforçá-la? principalmente na esfera federal. E, por exemplo, São Paulo ele já cuida da gestão de fauna, alguns outros estados também. Então, os estados que fazem a gestão de fauna, eles mesmos deveriam fiscalizar, mas não fiscalizam. Uma outra coisa que a gente tem muito triste embora seja legal, no meu ponto de vista, no nosso entendimento da SOS Fauna, é imoral. Porque hoje, se você pegar os últimos 25 anos e você verificar em todo o Brasil quantas apreensões, quantos indivíduos de arara azul foram apreendidos em todos esses anos, quantos de arara vermelha, quantos de aramacau, que é araracanga, ararajuba, e verificar quantos desses indivíduos participaram de algum projeto de recolocação, de reintrodução em vida livre. Você vai ver que praticamente, pelo menos a arara azul, que eu me lembro, é zero. Por quê? Porque, infelizmente, quando o bicho é apreendido e o bicho é raro, como aquela não é um bicho tão fácil de se encontrar como a apreensão que eu comentei com você do Tocantins, do dia 9 de setembro, ele já é meio que carta marcada. Né? Ele não é um bicho que ele vai entrar num projeto de reintrodução, é um bicho que ele vai para criador ou zoológico. Né? Então, é uma coisa até bem triste, Mariana, porque funciona dessa seguinte maneira. Você, vamos dizer, está inserida na cadeia do tráfico, você é traficante. Eu pego 6 araras azuis que estão com você, numa situação de crime. Eu tiro de você e passo para João, que é criador comercial, e vai entrar como matriz de reprodução. Eu tirei o produto do crime, que estava com você, de forma irregular, a partir do momento que está com o João, já está de uma forma regular. Então, essas coisas, elas precisam começar a serem observadas, né? E o poder público, ele tem muito pouco interesse em olhar para isso e em fiscalizar isso. E são ovos, assim, que a gente tem que pisar de vez em quando para quebrar um pouquinho a casca para chamar a atenção. Sim, eu vou fazer um comentário aqui que posso ser criticada por isso, mas não é muito diferente do que acontece na pecuária, né, Marcelo? Porque se a gente não sabe muitas vezes de onde está vindo o bezerro e ele pode estar vindo de área desmatada, Isso. a hora que ele é colocado numa cadeia legal e lá na frente ele vai ser legalmente abatido por uma indústria que está exportando, é isso que está acontecendo com as araras e muitos dos outros animais. E o comprador não vai pegar e fazer não tem, acho que, o sistema de rastreabilidade da carne. Pode ter do bezerro em si, mas Gostaríamos que tivesse, mas não existe. fazem de tudo. Fazem de tudo. Pois é, e aí eu queria entender um pouco, falando até disso então, né, trazendo mais pro agro, porque a gente está falando, não existe agricultura e agropecuária em geral sem biodiversidade, então os animais estarem nos seus habitats é uma questão de equilíbrio natural, de biodiversidade, de produção, de comida, né?
E aí a gente tem anotado aqui, e a produtora Jaqueline Brás me ajudou aqui também, olhando para essas perguntas, né? O Código Florestal estabelece o produtor como um guardião legal da fauna. Então, na prática, né, e na lei, Eu não sabia disso. o... Foi é bom você me isso. falar. Ah, seu Temos guardião, o senhor está pisando na bola. temos essa Ah, incumbência do produtor tá. rural e a lei do Código Florestal entende esse produtor como esse guardião. Como que você vê hoje o papel do produtor rural? É claro que temos muitos produtores de diferentes regiões, biomas, cultivos, tamanhos, culturas, né? Então, claro que existe a delicadeza aqui de generalizar, mas de uma forma geral, dentro da atuação da SOS Fauna, como que você vê o papel do produtor rural na conservação da fauna brasileira? Então, no que diz respeito às questões de cultivo, principalmente soja, milho, algodão, cana, feijão, mas principalmente soja e milho, são os principais inimigos da vida silvestre. Por quê? Porque toda vez que você vai suprimindo vegetação nativa para cultivo de qualquer coisa, até de eucalipto, né? Todo aquele lugar onde essa vegetação nativa foi suprimida, eles viram desertos verdes. Por que a gente tem controle de pragas em todas as culturas? Porque você desequilibrou tudo ali naquele momento e você tem que ter inúmeros defensivos agrícolas para você, né? Não estou falando os adubos, estou falando defensivos agrícolas para você combater as pragas que vêm em função daquela loucura que aconteceu Aquele ali. desarranjo. Então você tem, eu não sei como funciona essa fiscalização, mas eu não sei se ela funciona bem ou não, mas quando aquele produtor, quanto mais ele suprime vegetação, vegetação de cerrado, vamos dar como exemplo. Então você tem inúmeros casais de papagaios, de araras e periquitos que estavam ali. E aí eles vão para outras áreas, e aí eles vão em outras áreas vai ficar uma população mais adensada, né? Então, se você tem, sei lá, o cara tem uma fazenda de 15 mil hectares, né? E ele tem 7 mil lá preservado. Aí ele pega, suprime mais 2 mil, todas aquelas aves que estavam nos 2 mil vão migrar para os 5 mil. Então, o que, que acontece com isso? Facilita a vida para o traficante, para o coletor de bicho. Por quê? Porque é como se ele tivesse o seu estoque de vida silvestre mais adensado e mais fácil de pegar. Está acumulado É, numa mais área fácil ali. de pegar. Eu queria, se você me permitir, contar um caso que aconteceu no Mato Grosso do Sul, quando a gente fez uma soltura de papagaios verdadeiros, 80 papagaios verdadeiros e 2 tucanos toco, aonde o dono da fazenda cedeu o espaço para a gente, era uma fazenda de gado e tinha alguma coisinha muito pequena dele arrendava para uma cultura de plantio de milho, era milho acho que sorgo também. E aí a gente começou a trabalhar na fazenda, trabalhou e nós soltamos as aves em regime de soltura branda, monitoramos por mais de um ano, né, para avaliar os resultados e tudo mais da soltura, porque senão não faz sentido. Ele gostou, a esposa dele gostou, todos gostaram. Depois chegou uma época em que as coisas foram meio que acontecendo meio que juntas. Ele pediu que a gente saísse da fazenda, porque ele precisava, na verdade, utilizar as casas e tudo. E nessa mesma época aconteceu do movimento, o pessoal queria invadir a propriedade dele para poder, estava dizendo que a propriedade dele era improdutiva, que isso, que aquilo, e ele até esqueceu um pouco da gente, né, por causa dessa questão. Essa questão chegou ao extremo de tiro em caminhonete, de gente lá na frente, dele ter que contratar seguranças, né? Então ele tinha 6 seguranças das 6 da manhã às 6 da tarde e 6 seguranças das 6 da tarde às 6 da manhã. E tinha que entrar pela fazenda do fundo. Até que em dado momento eles me pediram documentação relativa a todo o trabalho que a gente tinha feito da soltura dos papagaios, que estava muito bem e tal, e que aquilo era importante para a fazenda. E se acredita que isso foi a mola propulsora que fez o Poder Judiciário pedir a reintegração de posse da fazenda. Porque, segundo a própria esposa dele, o juiz se encantou com o projeto. Então, isso é um alerta até para os produtores rurais, tanto de
de cultivo como de pecuária, de que é importante, de que quando você tem um projeto de conservação de fauna, ou de recursos hídricos, ou de espécies nativas até da flora, isso é importante para você mostrar que você está preocupado com a sua coisa. E não fazer uma maquiagem verde. Faço de conta que estou preocupado. Porque a maior parte do que você encontra hoje aí de marketing ambiental, a maior parte Sim, é maquiagem preocupante. verde. Não, é preocupante. Acho que, assim, a gente tem esse o produtor rural brasileiro, ele é muito consciente ambientalmente, mas existe sempre essa questão muito atrelada ao Código Florestal e, por exemplo, as porcentagens que o próprio Código Florestal permite para desmatar legalmente, né, para ser uma supressão Uhum. de vegetação legal, mas não deixa de ter impacto. Não é porque é legal que deixa de ter impactos para a fauna, para a biodiversidade. E aí, isso que você falou, quem trabalha com o tráfico fica de olho nessas movimentações, porque fica Claro, mais fácil de claro. cercar esses animais. E uma coisa que a gente tem percebido, isso já não é de hoje, o produtor, os principais pontos de retirada de filhote de papagaio e arara são em fazendas de gado, justamente porque hoje tem alguma, eu não sei nem, Mariana, se isso existe alguma coisa no Código Florestal, talvez exista. Existem fazendas de gado que a gente viaja, que você percebe que o fazendeiro, ele deixa mais árvores na região de pasto. Talvez seria algo que dificultasse na hora de, de trazer os bois para mudar de pasto, tudo, Uhum. mas, por outro lado, causa um bem-estar melhor, dá uma sensação de bem-estar melhor para aqueles animais que estão ali, por causa da sombra, por causa de uma série de coisas, e muitas araras e papagaios nidificam nessas áreas, que são áreas de cerrado, né? Tá? E nidificam nessas áreas. E é extremamente importante que esses fazendeiros, que têm fazendas de gado e que tem na sua propriedade, que ele percebe que ele tem muito papagaio, muita arara, periquito, maritaca, que ele fique muito atento em relação a isso, porque é desses lugares que são retirados a maior parte dos animais, desses filhotes, que agora a gente tá no ápice da temporada agora, no comecinho de outubro, e é desses lugares que são retirados. E eles não, todos eles com certeza não gostam que isso aconteça. Pode ter Sim, certeza. sem dúvida, exatamente, sem dúvida. E é isso, tem um pouco a ver com até o ponto que você estava falando de segurança, né? Mas é Uhum. uma segurança que não necessariamente vai lhe roubar bens materiais, mas está roubando algo que é, na verdade, patrimônio de todos nós, Sim. né? Que é a biodiversidade e a questão de proteção dos recursos. Agora, é isso, assim, existem esses mecanismos, por exemplo, das reservas legais, das áreas de APP, né, áreas de preservação permanente, que são mecanismos que obrigam os produtores rurais a terem áreas, então, né, preservadas. Eh, eu queria entender um pouco se você entende que existe diálogo com os produtores rurais ou não existe, disso, de que essas áreas protegidas, elas são criadouro, berço e também a área o habitat de N espécies, São né. berçários, são santuários, né, o que a gente pode chamar, é E é isso. isso, assim, como que vocês olham isso também do ponto de vista de que o produtor rural, muitas vezes, ele está olhando pra flora, né, pra captura de carbono, para as vegetações que estão ali, que, enfim, de alguma forma também podem, em algum momento, virar alguma, eh, atividade financeira depois também, né, mas e a fauna? E olhar para outras coisas que também não sejam só onça e animais enormes também, né? É, a fauna silvestre, animais da fauna silvestre, no caso da nossa brasileira, eles são como se fossem operários da floresta. Então, quando você tira um indivíduo, você quer queira, quer não, você causa uma diferença ali. É como se você tirasse uma pecinha muito pequena de uma grande máquina, né? É aquele velho ditado da teoria do link: se uma borboleta bate as asas na China, pode provocar uma tempestade do outro lado do mundo e por aí vai. Então,
Isso é importante. Uma coisa que está faltando, que eu sinto que está faltando, é um maior engajamento de produtores rurais, né, com relação à proteção à fauna. Hoje a gente até abre um espaço, nós queremos ter áreas para reintrodução em fazendas, principalmente o que está mais complicado é no Cerrado brasileiro, né? No estado do Tocantins, no estado de Goiás, no norte de Minas, na região oeste da Bahia. O Maranhão, eu sofri demais no Maranhão. A gente sofreu muito, porque em 2023 a gente foi para o Maranhão, fez uma mega operação, conseguimos aprender em poucos dias quase 300 filhotes de papagaio, que foi pouco, né, e 2 araras. E por mais que você tente dialogar com o pessoal do agro maranhense, é como se você estivesse falando com um cadáver. Eles não há um feedback, não há um retorno, não há nada, absolutamente nada, né? O prefeito, o vice-prefeito de Balsas, eu cheguei a conversar com ele no Maranhão, ele falou para mim, mas é difícil porque faz parte da cultura de um povo. Eu falei, mas é crime, né? Mas é crime. Daqui a pouco, e outra, a comunidade europeia, Estados Unidos e Canadá, você pensa o quê? É que ainda não começou, mas eu acho que não está longe de começar. Eles vão começar a perguntar, mas espera aí, como é que tua fazenda está em relação à fauna? Você está preservando, você não está, Com né? certeza. Você fica de olho, você não fica, tá? Como é que estão? Porque é importante, eu vejo o consulado, não consulado, a própria Alemanha investe milhões de dólares na questão da Amazônia, mas quem gerencia esse dinheiro? Como é que faz a gestão desse recurso? Acho que fica muito nebuloso, acho que tem coisas que a gente precisa ir mais a fundo, porque é muito fácil, não é que é fácil, eu não conseguiria pegar R$ 1.000, investir em algo e não prestar contas, e falar, olha, mudou, não dá certo, não manda mais, entendeu? Então, essa questão acho que precisam os países da Europa, o Canadá, os Estados Unidos, prestar muita atenção em relação ao nosso país. E aí você diz, inclusive, Hum, sobretudo nesse sentido da fauna, da recuperação dessa fauna, da reintrodução e do isso. resultado disso, fazer essa conexão também com projetos porque eu estou pensando aqui, né, projetos, por exemplo, de pagamentos por serviços ambientais, né, já é uma legislação brasileira, olha-se muito para como outros países podem injetar dinheiro no Brasil para que esse pagamento por serviço ambiental Uhum. aconteça, mas é isso, precisa ter indicativos, né, de resultado, acompanhamento, exatamente para também não ter uma soltura que não dê em nada, né. Hoje, se você perguntar para mim, Marcelo, quem é o órgão que mais combate o tráfico de animais silvestres no Brasil? Se eu te falar, você não vai acreditar. Ah, a gente quer saber. Você logo vem um órgão ambiental na cabeça, não é? Sem dúvida. É a PRF, é a Polícia Rodoviária Federal. É quem mais se esforça para combater o crime. Muito, demais, sabe? E além do que, praticamente todos com quem você se relaciona dentro da PRF são bola baixa. Todos perguntam, todos querem aprender, ninguém sabe tudo, né? Quanto mais sei que nada sei, né? Uhum, uhum. Então, eles querem aprender, inclusive vou dar um curso para a PRF do Piauí ainda essa semana sobre manejo de primeiros socorros de filhotes de psitacídeos, né, que são papagaios, araras, e eles combatem de forma assim, com garra, com vontade, né? Mas igual aconteceu agora na semana passada, um caminhoneiro passou lá num lugar chamado Gaturiano, no Piauí. Mas chegou lá na cara dura, o cara no restaurante estava vendendo filhote de papagaio. Depois eu até te mando isso. Estava vendendo filhote de papagaio. Aí ele denunciou, ele estava possesso, o caminhoneiro, né? É ali, falando, é ali que eles vendem, não sei o que e tal. Aí passou para a gente, aqui em São Paulo. Nós conversamos com a PRF do Piauí. Eles foram lá imediatamente, apreenderam, na beira da estrada. Trouxeram e chamaram o IBAMA. Isso foi
umas 10, 11 horas da manhã. Olha a situação dos coitados dos PRFs. Isso foi às 10, 11 horas da manhã, acho que foi da terça ou quarta-feira agora, dessa semana. Sabe quando o IBAMA chegou? Na noite do dia seguinte. Nossa. Mais de 30 horas. Se não fossem eles saber como se virar, mais ou menos... Então, essa questão, por que o IBAMA chegou atrasado? Né? Porque não conseguiu, não tinha recurso humano, não tinha combustível, não tinha... Porque falta um monte de coisa, né? E aí acabou chegando atrasado, mas essas coisas não podem acontecer. Não podem. Sim. E é isso que eu ia te perguntar. Como que você também avalia nesse trabalho de campo de vocês, esse contingente então de IBAMA, como você trouxe, né? E para além disso, trazer ainda dentro dessa questão do pagamento por serviço ambiental, se vocês falam sobre isso dentro da SOS Fauna, se existe alguma esperança de que esse pagamento por serviço ambiental possa, de alguma forma, né, assim, beneficiar a preservação, e projetos, enfim, de preservação, da fauna silvestre. É um mecanismo que vocês acreditam também? Então, Mariana, é uma coisa que a gente está começando a entrar um pouco agora. Então, inclusive, houve nós estamos numa transição de reforma de estatuto, né? E aí apareceu um pessoal para falar para a gente se tornar o CIP, justamente por causa da questão de receber esses recursos e tudo. E é uma coisa que a gente está se aprofundando um pouco agora. Eu sei que tem muito dinheiro parado e estagnado em Ministério Público, em multas em relação a isso. E uma coisa que a gente começou agora, a gente começou com outros olhos, foi a questão de madeira apreendida. Por que a gente começou a olhar para a madeira? Eu tenho um grande amigo da Polícia Rodoviária Federal aqui de São Paulo, ele tem um cargo de chefia em nível da questão do meio ambiente em nível Brasil. Ele falou, você quer madeira apreendida? Você pode receber como doação. Eu falei, Tamara, o que eu vou fazer com muita madeira? A gente precisa construir a nossa sede, porque a gente só tem o terreno, 7.000 metros quadrados, uma mesa, 4 cadeiras e um frasco de repelente para ter as reuniões ali, porque era meio tudo cheio de mato. Eu falei, não tem. Aí ele falou, não, mas vai olhando, tal, porque eu vou fazer uma carreta de madeira, eu vou fazer. Aí eu comecei a me aprofundar um pouco em madeira. Aí você puxa tem um ministro que falava, aquele que morreu, acho que o Teori Zavascki, que você puxa uma pena, vem uma galinha, né? Aí eu peguei uma apreensão, já estou nessa linha da questão ambiental, dos serviços ambientais, só para você entender. Aí peguei um caso de uma apreensão aqui no município de Quadra, próximo a Atibaia. Aí tinha apreendido um bitrem, caminhão bitrem, uma carreta com 72 metros cúbicos de madeira. A PRF apreendeu, estava irregular, ficou lá no pátio. Chamou o IBAMA. O IBAMA vem cá de São Paulo, foi lá. O IBAMA aplicou o auto de infração, tá certo, tinha que aplicar. O IBAMA e a PRF tinham que apreender o veículo e a madeira. A PRF apreendeu. Aí o IBAMA fez o quê? Ele pegou o veículo do cara, que era o cavalo e os 2 reboques, depositou para o criminoso. Tá, mas ele não depositou só o cavalo e a carreta, ele depositou a madeira para o criminoso, o produto do crime. Aí o cara saiu com a madeira e com o seu caminhão. Durante todo o processo, eu acompanhei para ver o que ia acontecer, se a autoridade de polícia judiciária, que era o delegado, ou o Ministério Público, ou o juiz ia perguntar, cadê a madeira? Bom, madeira avaliada em mais de 400 mil reais, mais ou menos. Aí o cara respondia por carta precatória, que ele estava no Amazonas, né? Aí ele ia respondendo, né? Quando chegou lá no fim, depois de quase 2 anos, o promotor fez uma proposta. Ninguém, em nenhum momento, perguntou da madeira. Olha só. Ninguém perguntou Como da se também a gente não tivesse no Brasil mecanismos como o Sinaflor, por exemplo, de, né, sistema de cadastro de madeira. Né? Os DOFs, as emissões de DOF. Aí o que aconteceu?
o Ministério Público fez uma proposta de transação penal para ele pagar um salário mínimo, que era R$ 1.300 e poucos reais na época, dividido em 2 vezes. Ele pagou e tudo bem, e ninguém nunca mais perguntou da madeira. E aí isso me deixou indignado. Como é que é? É a mesma coisa que você aprender com você 15 araras, 50 papagaios e deposita os bichos para você. Não faz sentido. E o que a gente nota tem muita madeira apreendida, muita madeira apreendida. A gente está com um projeto agora em Rondônia, que fiz uma proposta, inclusive, desse projeto. Por quê? Toda madeira apreendida é, em tese, destinada para fins sociais. Mas você nota que essas madeiras, em muitos lugares, são meio que umas cartas marcadas, né? E a gente não tem como é diferente de você pegar uns bichos e devolver para a natureza que você aprendeu. A madeira não tem como você fazer a madeira voltar a ser árvore, concorda? Mas você concorda comigo que seria melhor a madeira ser utilizada para a questão ambiental? Claro. Não que a questão social não mereça, né? Então, essa é um outro filão que a gente está observando bem. Quanto mais você começa a mexer, mais começa a aparecer coisa. Interessante. A gente vai entender também esse trabalho da SOS Fauna na prática, com todos esses atores que o Marcelo está mencionando. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente já volta. O podcast Arroz, Feijão e Clima tem patrocínio de Suzano, Singenta e Ajinomoto. Juntos, de olho na COP30, pelo futuro do planeta. Bom, esse assunto, ele tem muitas vertentes, né? Porque a gente está falando de tráfico de animais silvestres no Brasil, relação com as zonas rurais, com os produtores rurais, o que fazer. Então, obviamente, eu vou pedir também para o Marcelo dar algumas dicas também, né? E antes da gente falar dessas dicas de como prosseguir da melhor forma, para cuidar, para preservar esses animais silvestres, eu queria que você falasse um pouquinho como que é, então, para a gente entender a atuação da SOS Fauna, né? Você mencionou aí, por exemplo, Polícia Rodoviária Federal, mas, por exemplo, produtores rurais, eles entram em contato. Como que funciona esse trabalho de vocês? Como que funciona, por exemplo, essas apreensões e a soltura desses animais, essa reintegração, né, no habitat? Explica um pouquinho para a gente, trazendo casos aí também. Então, nosso trabalho com a Polícia Rodoviária Federal em nível Brasil é uma espécie de parceria informal. É uma coisa que começou em 2004 e está até hoje, 21 anos, e cada vez porque nós dois falamos a mesma língua, né? Então, a gente pergunta o que não sabe, eles perguntam o que não sabe e tudo vai bem. A gente tem um trabalho também incrível com a Polícia Civil de São Paulo, né? Um trabalho fantástico com a Polícia Civil de São Paulo. O problema, Mariana, a gente não pode, às vezes, generalizar a instituição, igual falar o IBAMA não é bom. Tem muita gente no IBAMA legal, né? A gente trabalha mais com pessoas do que com instituições, mas a PRF é quase que uma coisa genérica, e a Polícia Civil de São Paulo também. E o que a gente age muito é o seguinte, a SOS Fauna tem 25 anos e eu tenho desde 89, eu estou há 36 lidando com essa questão. A gente age muito sem que haja denúncia. A gente vai atrás do problema, né? É fácil ir atrás do problema? Nossa, para nós é muito fácil. Então, não faltam problemas. O que falta é recurso. Falta recurso financeiro, porque a partir do momento que você aprende bicho, você tem todo o processo, você tem o Estado que tem que absorver esse animal, né, para cuidar. Geralmente o Estado está bem atarefado, está entupido de bicho, todos os lugares não tem como entrar bicho. Hoje, se a gente quisesse, só em São Paulo, você aprendia 2, 3 mil bichos por semana. Só em São Paulo. Cidade, estado? Cidade. Cidade. Fora os municípios da região metropolitana, que são mais 38. Né? Mas você aprendia muito bicho. Filhote de papagaio, idem. Até agora, nós estamos em meados de outubro, já deve ter entrado em São Paulo e região metropolitana, as cidades do Osasco, Guarulhos, né?
em termos de filhotes de papagaio, de arara, principalmente de papagaio, seguramente aí já entrou mais de 8, 10 mil bichos. Seguramente. Caramba. Você não tem muito como mensurar. Quanto se aprendeu em São Paulo, capital? 2 papagaios. 2 filhotes. A Polícia Ambiental prendeu na semana passada. Aconteceu algumas outras coisas em Minas, Iturama e tudo mais. Então a gente age muito sem que haja denúncia. Porque se você for esperar só a denúncia, e quando tem uma denúncia que de repente chega para a gente tenta filtrar ao máximo e trabalhar com inteligência, tanto com a PRF como com a Polícia Civil de São Paulo, para poder pegar. A aplicação da legislação também, desde 1998, da nova Lei de Crimes Ambientais, a aplicação da legislação está sendo muito mal feita, principalmente pela autoridade de polícia judiciária. Então reclamam muito que a lei não leva ninguém para a cadeia, mas não aplicam a lei de forma integral. Aí acaba caindo na Lei 9.099, dos Juizados Especiais Criminais, de crime de menor potencial ofensivo, devolve o carro para o cara e devolve os bichos, né? Não, desculpa, não devolve os bichos e libera ele para ir para a rua. Esse caso do dia 9, ele tinha sido pego 15 dias antes Isso que eu ia falar. A pessoa volta e continua. Com grande quantidade. Uma outra coisa que eu acho importante salientar aqui, e isso é muito importante, em 1995 tinha um documento da WWF que ele falava que todo ano 12 milhões de animais silvestres eram retirados das nossas florestas para atender o comércio ilegal. E que de cada 10 animais retirados das nossas matas, apenas um sobrevivia. Então a gente teria 90% de óbito. Quando a gente começou a trabalhar com inteligência em 1990, 91, 92 e até os dias atuais, e essa inteligência envolve envolvimento junto com o tráfico, a gente nunca notou no tráfico, no traficante, taxas de óbitos elevadas dessa maneira. Olha só. Então, aonde que morre tanto bicho? Da onde tiraram esses 90%? Eu costumo dizer que muitas coisas que a gente aprendeu com relação a primeiros socorros, a gente aprendeu com o traficante, que põe muito médico veterinário às vezes no bolso. Isso é triste de dizer. Sem dúvida. Porque eles têm uma... É como se ele fosse o curandeiro e o curandeiro sabe o que fazer. Sim. E aí o que você percebe? Você percebe que não morre, mas aí aonde morre tanto bicho? Aí quando entrou na década retrasada, no início dos anos 2000, quando chegou 2004, 2003, por causa da internet que chegou também, a gente começou a acompanhar apreensões em vários lugares do Brasil, né? E o que a gente começou a perceber? A gente chamamos de instante zero da apreensão aquele momento onde há abordagem policial. Não importa se numa rodovia, se você estourou um depósito de animais silvestres, numa feira ou na residência de uma pessoa. Residência de uma pessoa com gaiola, alguma coisa é muito difícil, mas quando você estoura depósito, feira ou interceptação de carga, a coisa é mais delicada. E a gente começou a perceber quanto tempo levava para os animais serem socorridos e qual a metodologia usada. Metodologia? Nenhuma. Eu costumava dizer que as viaturas da Polícia Militar Ambiental de São Paulo não carregavam, e acho que não carrega até hoje, porque hoje é muito pouco a gente vê eles atuarem nessa questão de fauna silvestre, mas eles não carregam 1 grão de alpiste e um frasco de água com sal e açúcar para fazer um soro caseiro se precisar. Então, fica difícil. Aí você vê aquela apreensão de grande quantidade de bicho ocorrer, você pega um depósito, como a gente já pegou casa com 500, 600, 700 aves. A primeira coisa que eles fazem é retirar todas as aves da casa, coloca num veículo, e aí começa um processo de estresse muito alto, né, nos animais. Esse estresse baixa a guarda imunológica, abre a guarda para agentes oportunistas que vêm e começa a dar diarreia, quadro de disenteria, começa a dar uma série de coisas, e os bichos começam a piorar. Em 2 horas e meia, aqueles bichos que estavam super agitados, quando você vê um bicho super agitado numa apreensão, não é um mau sinal, é sinal que ele está bem.
Então você tem que procurar conter aquilo para quê? Para evitar estresse, queima de gordura, depois de massa muscular, tudo. Então é evitar o estresse ao máximo. Lugar escuro ou penumbra e sem barulho e ponto. Aí acontece tudo ao contrário, vai tudo para a imprensa ver, coloca aqui, coloca ali, vai para a mesa da delegacia, vai para não sei onde. Aí passou 2h30, 3 horas daquela apreensão, você olha, os bichos já estão começando a encorujar. Por quê? Porque ele começa a entrar num quadro febril, ele começa a reter calor e ficar encorujado. Quando está assim, vai conhecer São Francisco de Assis pessoalmente, não tem mais jeito. Quem matou os bichos? O poder público. Não o traficante. Você não pega bicho morto, é muito difícil você pegar muito bicho morto. Se você pegar 3% O cara de taxa vai de fazer óbito... dinheiro dali, ele vai tratar bem por isso. Claro! Não existe, tem um amigo meu que fala que não existe na história da humanidade nenhum tipo de comércio que dê 90% de prejuízo, de perda, né? Isso. Agora, tentando trazer para essa atuação que você estava explicando, né? A gente está falando, por exemplo, de rodovias, né? O agro se constrói por rodovias pelo Brasil, né? O que vocês sugerem, então, se é para o público que está assistindo a gente, que muitas vezes está no trecho, está na estrada, vai de fazenda para fazenda, vive esses diferentes trajetos no agro e está pelas rodovias, como que a gente pode, né, explicar aqui também, conduzir um pouquinho para essas boas práticas, o que fazer no caso de avistar animais silvestres na pista, ou para produtores rurais que não sabem muito bem o que fazer com animais silvestres que são vistos ali na propriedade, não faz nada, deixa quieto, entra em contato com alguém. Como que a gente pode também ajudar a conduzir um pouco desse diálogo de preservação, né? Tá, animais silvestres que são vistos na propriedade, deixa quieto. Né? Não mata cobra também, né? Muita gente... Se bem que isso já está mudando agora. Uma coisa triste que acontece, eu já vi muito, principalmente no Mato Grosso do Sul, é atropelamento de fauna, né? Muito tamanduá-bandeira, muita anta, muita, às vezes, jaguatirica, onça parda, até onça pintada. Então, eu acho que nessas rodovias, eu viajo muito também, você nota no Mato Grosso do Sul, às vezes você está viajando, você vê uma carreta bitrem, você está 120 e o cara te passa. Então, seria uma diminuição da velocidade e tudo, mas é muito difícil. Depois tem aquela questão de passagem de fauna, que alguns se preocupam, mas assim, é muito pouco ainda, né, em relação ao que tem acontecido. Mas basicamente, acho que uma coisa importante, e essa lição a gente aprendeu essa semana, esse caminhoneiro que fez a denúncia no Piauí, ele viu acontecendo e fez a denúncia, porque ele conhecia a gente. Mas uma coisa muito importante é o caminhoneiro que está no transporte, porque ele viaja muito. Se ele vê alguma coisa errada, ele entra em contato com a polícia, com o próprio 190, pode entrar em contato com a gente também, tá? Com a PRF, que é 191, e denunciar. Porque geralmente com a PRF é muito rápido. A PM do Pernambuco tem trabalhado de uma forma exemplar, a Polícia Militar do Pernambuco, né? Então, é denunciar, porque a não ser que ele seja conivente com o crime, né? Mas se ele vê alguma coisa, um carro, um cara parou ali e tal, se ele notar alguma coisa, o principal é pegar a placa do veículo, né? E denunciar. Se pegar a placa, pode até ir com bastante calma, que depois dá para pegar o cidadão ali na frente, em algum outro lugar, né? Sim, porque é isso, né? Nessas regiões rurais do Brasil, É. os transportes eles estão acontecendo por ali. Porque é isso que você falou, por exemplo, esse A todo número momento. de aves entrando em São Paulo, por exemplo, entra um pouco de tudo. Entra por avião, entra por estrada, entra. Como que é? Qual é o que é essa São logística? Tá Paulo, vindo o de que vem do onde? Nordeste, o Nordeste hoje para cá, muito dos bichos que vêm para cá vem em ônibus clandestino, a maior parte, o bagageiro de ônibus clandestino, e em veículos de passeio. Do Cerrado, a questão de filhotes, de papagaio, de arara, é só carro. Muito difícil você pegar um caminhão, um veículo grande. No Tocantins,
você falou uma coisa, no Tocantins, em Rondônia, existem apontamentos de retirada de filhotes por via aérea, em aeroporto clandestino. Porque hoje uma arara azul, se ela sai de um criador legal, ela sai por R$60 mil. Ninguém vai... Você não vai pegar uma arara azul e vai encontrar na feira do rolo para comprar. Sim. Você vai comprar, vai vir de um criador. E essa arara ela pode estar vindo de um criador, de uma situação de legalidade ou ilegalidade. Então, é a questão de pista de pouso clandestina. Essa questão da questão de avião ainda há muito que se investigar. E também há muito que se conhecer, se investigar também sobre a questão de saída de animais silvestres nossos por fronteiras secas, como Bolívia, Paraguai, Argentina, Venezuela, né, Guiana. Os vizinhos. Isso, nossos vizinhos secos aí, de fronteiras secas. E só para a gente encerrar, então, Marcelo, eu tenho muita curiosidade sobre esse assunto, mas eu vou me ater aqui à pauta principal, né? Para a gente encerrar, eu queria entender, queria que você fizesse uma conclusão de raciocínio mesmo, até para amarrar com o tema central aqui do nosso podcast, que é falar de produção de alimentos, assim, de retomar mesmo, para quem está nos assistindo, a importância da fauna, seja ela silvestre, mas a fauna de uma forma completa, né? Para a composição da biodiversidade, para a produção de alimentos, para a gente de fato sensibilizar as pessoas, a gente enquanto sociedade dialogar mais sobre esse assunto, estar mais atento sobre esse assunto, porque um desequilíbrio de fauna significa um desequilíbrio da natureza e na produção da nossa comida, nos recursos hídricos, tudo mais, né? Eu tenho 2 bons exemplos que a gente pode dar com relação a isso. Todos os indivíduos, todos os animais silvestres, todos os indivíduos de várias espécies têm o seu papel ali, têm sua função. Não vai dizer que não tem, porque tem. Quem não tem é o pardal, por exemplo, que foi introduzido, que veio da Europa, está ali, e não fica nem no mato, ele fica perto da casa porque ele aproveita dos restos da gente. Mas a gente dá um exemplo bem interessante. As pessoas adoram, e muitas vezes você vê gente muito culta fazer isso, gente inteligente, colocar aquelas garrafinhas com água adocicada, açucarada para beija-flores, né? E aí vem aquele monte de beija-flor, e ele vai no sítio dele, e ele senta ali, ele fica olhando para os beija-flores, ele acha maravilhoso. Pro bichinho. Só que ele se esquece que o beija-flor é um polinizador. A partir do momento que o beija-flor não está indo na flor, e a flor não é só a flor que está no jardim, é a flor de uma árvore, ele não está realizando o trabalho de polinização, que é o mesmo que a abelha faz também, né? E aí você começa a desviar aqueles bichos da sua função natural, pelo menos nos arredores ali da tua chácara, do teu sítio. Então essas garrafinhas isso devia ser proibido de vender em todo o Brasil. Uma outra coisa, e nós somos sempre massacrados no Instagram, quando a gente faz algum comentário sobre isso, é a questão de pessoas alimentarem aves silvestres, né? Por exemplo, chega agora, a gente acabou de sair do inverno, né, e tudo, então outono e inverno você tem muito em Mata Atlântica, a questão das saíras, né, que são bandos de aves de dossel, né, que ficam na copa das árvores em cima, e quando entra o inverno elas descem para procurar alimento embaixo. E elas são muito bonitas, né, saíra 7 cores, saíra azul, saíra lença, saíra militar e por aí vai. E as pessoas colocam frutas, assim, colocam banana, laranja, e vê aquela coisa, e divulga no Instagram, e todo mundo curte, e a gente fala, não faz isso, né? Não faz isso. Não, porque você não sabe o que você está falando, porque a sua ONG vive de captar dinheiro e usar de forma irregular. Mas fazem tudo o que você puder, sabe? E, na verdade, aquelas pessoas estão fazendo uma coisa errada, muito errada, né? Então, isso é muito importante que o pessoal, fazendeiros, né, de pequeno, médio, grande porte, chacareiros, sitiantes, que eles preservem o máximo que eles têm
nas suas propriedades, sabe? Que eles cuidem, que eles coloquem placas, né? Que eles coloquem a lei, que eles coloquem que é proibido, que eles fiquem atentos, que eles sejam duros, enérgicos, sabe? Com relação a isso, para preservar. Porque cada bicho, cada passarinhozinho, cada inseto, cada cobrinha, cada lagartinho que eles estão vendo na sua propriedade está fazendo uma função ali, né? Ah, estou dando ovo para o teiu. Não dá ovo para o teiu. O teiu tem que procurar ovo sozinho, né? Não sei, por aí vai. Então, é Cadeia conservar, alimentar, né? Deixa eles se é organizarem. olhar, né? Olhar igual quando a gente foi soltar os papagaios no Mato Grosso do Sul, pouco antes de ir, uma mulher foi lá no sítio que a gente estava, e a gente tinha um recinto grande com os papagaios. Mas vocês não vão sentir saudade? Vocês não vão sentir dó deles irem para o mato? Claro que não. Ah, mas e se eles morrerem? Morreu, faz parte da cadeia. Não tem jeito, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Sim, entender que É é isso, é natural, é da natureza porque é natural, natural, né? é Eles natural. encontram o caminho. Perfeito. Marcelo, muito obrigada pela sua De nada. disponibilidade, por trazer tanto esclarecimento nesse tema que é urgente, sensível e que cabe a todos nós conversarmos, né? Isso, Enquanto isso. sociedade. Obrigado. Eu que agradeço a vocês, agradeço a Mariana e vamos ver o que a gente consegue. Tenho certeza que esse programa foi uma sementinha plantada para você, fazendeiro, sitiante, chacareiro. É isso, exatamente, exatamente. Olharmos para essa questão também ligada à biodiversidade, preservação da biodiversidade, produção do nosso alimento. É para tudo isso que existe Arroz, Feijão e Clima. Então, muito obrigada a você que nos acompanha ao longo de tantos episódios que a gente já tem colocado aqui no ar. Para você que está nos conhecendo agora, vai lá, a gente está no YouTube, no Spotify, com episódios toda semana, fazendo essa relação entre agropecuária, mudanças climáticas, segurança alimentar. A gente também está no Instagram, tem os famosos recortes aqui dos episódios. Você também pode mandar para a gente e-mail, se tem alguma sugestão de pauta, se tem alguma dúvida sobre esse assunto, ou se quer sugerir mesmo ideias para a gente dialogar aqui em conjunto, é só escrever para a gente no arrozfeijãoclima@gmail.com. A gente está de olho nessas diferentes plataformas para fazer esse conteúdo aqui no coletivo, porque a ideia é essa, a gente construir em coletividade, olhando para uma sociedade que quer o melhor do nosso futuro, do nosso alimento, do nosso planeta. O Arroz, Feijão e Clima é pensado para isso, a gente conta com você nesse e nos próximos episódios. Então, eu te espero até lá. O primeiro passo para investir no futuro é dialogar sobre mudanças climáticas e os rumos da segurança alimentar. Para isso, o Itaú BBA é parceiro do Arroz, Feijão e Clima. Juntos, de olho na COP30 pelo futuro do planeta.